Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Seguimos pensando na última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição e vamos meditar hoje num texto bem dramático que por vezes é esquecido. Lucas capítulo 22, do verso 39 ao verso 44, que diz o seguinte: E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e depois, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, estamos aqui diante de uma narrativa que depois da ceia com os discípulos, Jesus ele seguiu para o Monte das Oliveiras, especificamente para o Jardim do Getsêmani. E não mais com os 12, porque Judas o havia traído, somente com 11. E chegando lá, ele decidiu se afastar um pouquinho mais, com 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Nós temos essa narração completa lá em Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante, e em Marcos capítulo 14, do verso 32 em diante. E Jesus ele abriu o coração para os discípulos, dizendo: Olha, orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. E orem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus seguiu um pouco mais adiante para orar sozinho. E Jesus, queridos, ele orou de joelho, não dizendo que a oração ouvida por Deus só é aquela oração que a gente faz de joelho, mas que no momento de agonia, no momento de aflição, como Jesus estava, ele fez com que até o corpo dele se dobrasse, se curvasse para orar, para clamar. E ele, orando de joelhos, ele fez a seguinte oração, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice é esse que fez com que Jesus orasse dessa maneira? Que cálice é esse? Quando a gente lê toda a narrativa, a gente lê o contexto, a gente percebe que o cálice que ele está mencionando é o cálice da ira de Deus, que ele iria beber no lugar do seu povo. Então Jesus ele não estava querendo beber esse cálice. E esse cálice fez com que ele suasse sangue. Quando você lê o texto posterior, a gente percebe que Jesus ele entrou em agonia mais profunda, que ele orou mais intensamente, que houve a necessidade dele ser consolado por anjo, de tanta agonia que ele estava. Por quê? Porque ele não queria beber do cálice, mas ele disse: por mim mesmo não vou deixar de beber. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A minha vontade, Senhor, a minha vontade, Pai, é que eu não beba desse cálice, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Então olha só, querido, Jesus ele nos ensina a respeito da gente não fazer somente a nossa vontade, somente aquilo que a gente quer, mas aquilo que agrada ao Pai, aquilo que é vontade do Pai, aquilo que é missão que glorifica ao Pai. Jesus ele veio com essa missão de beber esse cálice, de morrer na cruz do Calvário pelo seu povo. Ele veio com essa missão. Então a gente percebe aqui que Jesus ele não abre mão, mesmo diante do sufoco da agonia. E novamente, o que estava no cálice, queridos, que fez com que Jesus orasse dessa maneira, que fez com que Jesus precisasse de consolo de anjo, fez com que Jesus soasse sangue, que estava no cálice? Quando a gente lê alguns textos lá em Jeremias, em Apocalipse, a gente percebe que o que está no cálice é a ira de Deus. É aquilo que ele iria beber no lugar do povo dele, dos seus discípulos. É aquilo que aqueles que não estiverem em Cristo Jesus vão ter que beber. É a ira que virá sobre o mundo, que aqueles que estão em Cristo Jesus não mais precisarão beber, porque Cristo já bebeu lá na cruz do Calvário. Quando Cristo foi levantado no madeiro, ele não simplesmente foi flagelado no seu corpo, ele também foi flagelado na sua alma. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus, foi derramado sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós podemos, hoje em dia, ter paz,
e nós podemos ir para a eternidade, para o céu. Nós podemos ficar tranquilo no dia do grande julgamento sobre o mundo, no dia que a ira será derramada sobre o mundo. Nós podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque Cristo, ele já bebeu o cálice em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele já sofreu no nosso lugar. Mas só podem ficar tranquilos aqueles que creem em Cristo Jesus. Só podem ficar tranquilos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Aqueles que recebem o sacrifício de Cristo Jesus como sendo o seu próprio sacrifício. Nós fazemos isso como? Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. É dessa maneira. Então gostaria de convidar você, queridos, a continuar crendo em Cristo Jesus, se você já crê. E se você ainda não crê, gostaria de convidar você a crer em Cristo Jesus, a confiar nele. Porque, queridos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi simplesmente um evento qualquer. Foi um evento que foi prometido desde a antiguidade. Foi um evento que foi predestinado, que foi predeterminado pelo Pai, por Deus, desde a eternidade. E Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. Só que ele pagou por todos? Não. Ele pagou pelos aqueles que creem nele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos? Não. Deus amou todos, o mundo. Mas a salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo. Então gostaria de convidar você a crer em Jesus Cristo. Se você já crê, continue crendo. Porque, infelizmente, queridos, se você não crê em Jesus Cristo, se você não se apegar a Jesus Cristo, confiar nele de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, infelizmente, quando o mundo for julgado, quando a ira de Deus for derramada sobre o mundo, infelizmente, quem não estiver em Cristo vai receber essa ira. Vai receber essa ira que trouxe tanto temor para Cristo, ao ponto dele ter suado sangue. Alguns dizem, mas espera aí, isso não é nada. Alguns não temem o dia da ira, o dia do julgamento. Alguns não temem. Mas o próprio Cristo, que é o Deus encarnado, ele temeu ao ponto dele pedir: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se ele, sabendo o que é o cálice, temeu, imagina só o ser humano, quanto que ele não deveria temer. E deveria ficar preparado, e deveria se apegar a Cristo para não experimentar desse cálice. Fique com essa palavra, queridos, para o seu coração e reflita sobre isso. Se a sua fé está em Cristo Jesus, você está seguro. Você pode descansar em Cristo Jesus. Mas se a sua fé não está em Cristo Jesus, infelizmente, você deveria estar tremendo e temendo, porque o cálice trouxe temor e tremor para Cristo. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por mais essa reflexão nessa semana de meditação a respeito do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus. Que nós possamos ter essa mentalidade de cruz, que possamos ter essa mentalidade do Calvário, que possamos ter essa mentalidade voltado para o sacrifício de Jesus, para que possamos viver de acordo com o que glorifica a Deus. Nós oramos, Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe todos aqueles que estão acompanhando esse devocional. Que possamos ter um dia, que possamos ter uma tarde, uma noite abençoado de acordo com a Tua vontade. E essas palavras possam ecoar em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.